Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ter aula de ciências e o nosso primeiro vídeo é sobre correção. Então vamos lá pegar o livro e vamos fazer a correção da atividade da semana passada, né? Vamos lá para a página 54. Aqui diz áreas de risco, vamos evitá-las, e falava sobre a defesa civil. Essa página era só para leitura, para compreensão, para que vocês entendessem o que é a defesa civil, né? É um serviço, ele é um órgão, né? Como diz aqui, é o órgão do município que desenvolve um conjunto de ações destinadas a evitar ou diminuir os desastres, preservar o ânimo da população atingida por desastre, dar apoio, né, à população que passou por esse tipo de situação e restabelecer a normalidade nos locais afetados, né? Fazer os reparos daquela área, retirar as pessoas daquela área, né? Fazer o controle, saber se está tudo ok, né? Se aquela área é de risco ou não. Então, todo esse trabalho quem faz é a defesa civil, é um órgão muito importante, de muita utilidade, certo? Tem aí um número, né, para chamar a defesa civil caso a população encontre alguma irregularidade, alguma área de risco, que haja risco de deslizamento de terra, né, de desabamento também. Então, tem o número 199, né? Aqui falava da importância do papel na criança, né? Nas ações preventivas, né? De ações preventivas, dizendo que não jogar papel no chão, garrafinha plástica, porque isso entope os bueiros e aí a água sobe e causa danos, né? Tem também como pode ser reconhecidas as áreas de risco e desmoronamento. Então, a defesa civil, ela faz essa análise, né? Ela faz esse estudo, ela vai até o local, que vem explicando como é que isso ocorre. Isso aqui, na verdade, é uma entrevista, né? E como esses problemas podem ser resolvidos, né? E ele fala aqui que podem ser construídos muros de arrimo, canaletas para o escoamento da água de chuvas. Vocês viram aqui que tá destacado, né? Está em verde aqui, muros de arrimo. Vocês sabem o que são muros de arrimo? São muros de contenção. Onde há uma encosta, eles constroem um muro, né? Como se fosse uma parede, um paredão, para conter aquele morro, aquela terra ou aquela área, para que não ocorra o deslizamento. Vai fazer uma contenção. Pode ser chamado de muro de arrimo ou muro de contenção, certo? Espero que vocês tenham feito a leitura, né? Vamos lá para a página 55. Agora é sua vez. Imagine que você é agente da Defesa Civil e explique o que foi feito em cada área a fim de diminuir as chances de ocorrerem desmoronamentos de terra. Vejam, na figura A, nós temos aí, né, uma encosta, né, um morro com algumas moradias, com algumas casas. E aí foi colocado o quê? Uma lona de proteção, um plástico, uma lona, né? Então, a estratégia utilizada aí foi o quê? Cobrir o solo com uma lona plástica. Vamos colocar aí para a letra A. Vejam se vocês colocaram parecido. Cobrir o solo com uma lona plástica. Para que foi feito isso? Para quê? A fim de evitar a erosão, né? Pronto, a fim de evitar a erosão causada pela força das águas, né? Pode ser, vamos lá, pela chuva, né?
Porque geralmente esses deslizamentos ocorrem após uma chuva muito forte, né? Por muito tempo, né? Pela chuva, isso mesmo. Pronto. Essa já é a ação, não foi? Qual foi a estratégia utilizada? Cobrir o solo com uma lona plástica a fim de evitar a erosão causada pela chuva, pelas águas das chuvas, certo? Então, quem colocou algo parecido, olha, eu coloquei igual da tia, tá bem próximo, mas com outras palavras, está correto. Tá bom? Vamos lá para a letra B. Qualquer coisa vocês retornam o vídeo, né? Pra corrigir. Vamos lá para a letra B. Deixa eu apagar aqui. Letra B. E o que foi feito nessa área aí? Qual foi a estratégia? Foi construir, ó, uma canaleta. Tá vendo que tem aí, ó, de concreto? Uma canaleta para o escoamento da água e cortar o morro em níveis, em camadas. Então, quem escreveu cortar o morro, camadas e construir uma canaleta, está correto. Vou colocar aqui a resposta. Construir uma canaleta de escoamento de água e cortar o morro em níveis. Ou em camadas, quem colocou também tá certo. Pronto. Essa para quê? Para tentar diminuir, né, a força das águas, né? Então vai existir essa canaleta, essa água vai descer, já não vai escorrer tanta terra, não vai ceder tanta terra. E com os cortes em níveis, a água ela já desce com menos força. Porque lembra que eu expliquei, quanto mais íngreme, mais inclinado, mais força, com mais força, a água desce, trazendo os sedimentos, trazendo terra, né? E tudo que tiver pela frente, né? Se tiver alguma vegetação, uma planta, casa, vem trazendo tudo, certo? Então, essa foi a estratégia utilizada, né? Na letra B. Copiaram? Qualquer coisa, pausa, volta um pouquinho. Pausa de novo, olha a resposta, né? Vamos lá para a letra C agora. Vou apagar aqui. Letra C. Agora, vejam. Esse morro também foi cortado em níveis, olha, mas foi construído um muro de arrimo, que eu acabei de explicar, né? Um muro de contenção. Então, foi o quê? E também tem canaletas aí, né? Construção de canaletas. Foi a estratégia de canaletas. De escoamento. Muro. Construção de canaleiras de escoamento, de muro. Aí construção também, né? De muros. De arrimo. Tô resumindo aqui pra vocês, hein? E cortes em níveis. Cortes em camadas, né? Pronto. Essas foram as estratégias adotadas aí, ó, para evitar, né, o deslizamento de terra, a erosão.
certo? Construção de canaletas de escoamento, de muros de arrimo e cortes em níveis, certo? Essa é a resposta para a letra C, observando a imagem da letra C, certo? Vamos lá para a letra D agora. Letra D. Observem aí, ó. E também foi cortado em níveis, né? E foi também coberto com uma manta plástica, né? Cada nível foi coberto com uma manta plástica, né? Então, o que? Cortaram. Então, qual foi a estratégia, né? Cortaram o morro em níveis. E cobrir cada camada ou cada nível, né, com manta plástica. Pronto, essas foram as estratégias adotadas para evitar o deslizamento, né? Agora vamos lá, a próxima página que ficou para ser corrigida. Vamos lá, deixa eu te olhar aqui. Foi a página 59. Pronto, copiaram, né? Agora a gente vai apagar aqui pra gente corrigir as questões da página 59. Pronto, vamos lá. Leia a história em quadrinhos e desvende. Antes de plantar, o que os agricultores fizeram no terreno? Veja, é uma história em quadrinhos, né? Jojo convidou o seu Anésio para um passeio pela fazenda onde vive. Eu gostaria de fazer uma plantação em toda esta área. Vá devagar, Jojo. É preciso tomar cuidado com a erosão. Primeiro você tem de fazer... Aí vejam, ó, aparece uma imagem aqui ao lado. O que é isso? Não tem uma linhazinha que você teria que completar. Curvas de nível. Então, onde tem a linhazinha aí dentro desse balão, ó, onde seu Anésio está falando, vocês vão escrever curvas de nível. Curvas de nível. Pronto. Esse é o conselho do seu Anésio, né? Jojo seguiu o conselho de seu Anésio. Depois arou e adubou o solo. Por último, plantou as sementes. Vejam. Então, ele disse, ó, não vá plantando logo não. Tenha calma. Primeiro, faça curvas de nível e depois você planta. Que é para evitar que ele perca toda a sua plantação, né? Se ocorrer uma chuva muito forte, pode deslizar, já que ele iria plantar no morro, né? Vejam que é bem acidentado ó, o terreno dele, né? E aí poderia ocorrer a erosão. Como o conselho de seu Anésio ajudou a diminuir os efeitos da erosão causada pela chuva? Como é? O que acontece? O que é as curvas de nível? Qual é a função delas, né? Vamos escrever aqui. Eu vou escrever aqui e vocês observam se vocês escreveram parecido. Pode ter o mesmo sentido, ter o mesmo o significado, mas com outras palavras. Então, vocês vão analisar e ver se está de acordo com o que eu vou escrever aqui, tá bom? As curvas de nível ajudam a diminuir
o escoamento rápido. O escoamento rápido da água da chuva nos morros. Essa é a função das curvas de nível, né? Então vejam, as curvas de nível ajudam a diminuir o escoamento rápido da água da chuva nos morros. Então observem, leiam o que vocês escreveram, o que vocês responderam e vejam se está de acordo com essa resposta. Não precisa estar igualzinho, mas se faz sentido, certo? Se está próximo ao que vocês responderam. A próxima questão vocês teriam que responder no caderno. Vejam que tem uma paginazinha aqui ao lado, né? No caderno, faça a continuação da história de Jojó e seu Anésio. Na sua história, represente o que aconteceu durante um período de fortes chuvas. Então, vocês teriam que continuar essa história aqui em quadrinhos e fazer também a ilustração. Depois que ele plantou, caiu uma forte chuva. E aí, o que aconteceu? Vocês acham que isso aqui tudo desmoronou? Ele perdeu toda a sua plantação? Ou não? Como foi que escoou essa água, né? Após ele ter feito as curvas de nível, certo? Então, essa seria a resposta, né? A continuação, né? Aqui na resposta da terceira questão, certo? Aqui eu disse que quem pudesse fazer, né, em casa, vai lá na lavanderia, quem não tem quintal, arranja uma areiazinha, coloca uma farinha, alguma coisa e não faz bagunça, ou então se fizer depois arruma, que é pra mamãe não brigar, e façam essa experiência. 2 mini montanhas, uma normal, íngreme, bem inclinadinha, e a outra, ó, com as curvas de nível, né? E aí vocês teriam que ver o que foi que aconteceu, qual foi a conclusão. Aí vocês pegam uma vasilhinha, um potinho, um regador e teria que despejar a água sobre essas 2 mini montanhas. Então vamos lá. Vamos ver aqui as possíveis respostas, né? Agora converse com seus colegas e registre as respostas. Eu acho que vocês conversaram, acho que o papai com a mamãe, né? Que os coleguinhas, cada um em suas casas, né? Vamos lá. O que aconteceu? Qual das 2 mini montanhas desmanchou mais lentamente? Certeza que elas desmancharam, né? Devem ter desmanchado, né? Mas qual foi a que desmanchou lentamente? Então, provavelmente elas desmancharam. Ou a areia escorreu, desmoronou, né? Desmancharam. Aí a segunda pergunta: qual das 2 mini montanhas desmanchou mais lentamente? Lembra das curvas de nível, né? Que faz o quê? Faz com que a água escoa com menos velocidade, né? Causando menos danos, não é isso? Então, qual foi a que desmanchou mais lentamente? Então, a mini montanha com curvas de nível, né? Vamos notar, que vocês já sabem, né? Que são curvas de nível, né? A mini montanha com curvas de nível. Pronto, essa é a possível resposta. Eu acredito que tenha sido isso aí que aconteceu, né? Na sua opinião, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que elas desmancharam e por que a mini montanha com a curva de nível, ela desmanchou mais lentamente, né? Então,
Esse eu não vou responder, porque é pessoal, mas eu vou dar uma ideia para vocês. Vamos ver se vocês foi essa a ideia que vocês utilizaram para responder essa questão, né? Porque as curvas de nível ajudam a diminuir a velocidade do escoamento da água, né? Simulada pelo regador ou pelo potinho, né? Que vocês simularam a chuva, né? Com o potinho ou o regador, certo? Que aqui diz na opinião de vocês, tá bom? Vamos lá para a página 61. Vamos aqui encerrando a nossa correção, né? Com a página 61. Veja, termine de escrever o relatório que começou a ser feito. Problema investigado. Se os efeitos da erosão podem ser reduzidos com curvas de nível. Então, isso que foi analisado. Será que se fizer curva de nível vai diminuir os problemas? A gente já percebeu que sim, né? Que ajuda a diminuir, sim, né? O que fizemos? Então, vocês simularam duas mini montanhas e uma delas fizeram curvas de nível, né? Então, vocês poderiam responder o que fizemos? Duas mini montanhas aí pode dizer assim, uma íngreme, ou pode botar uma inclinada ou lisa, como vocês queiram dizer, né? E outra com curvas de nível. Com curvas de nível. Pronto. O que observamos? Que a montanha com curvas de nível sofreu menor erosão. Eu vou botar pontinhos, tá? Para vocês entenderem, né? Melhor. Então, o que observamos? A mini montanha com curvas de nível sofreu menor erosão. Sofreu menor erosão. Certo? Agora não vai dar para responder aqui embaixo, né? Eu vou apagar o de cima, tá bom? Se responder aqui, ótimo. O que concluímos? Que as curvas de nível são uma maneira de diminuir a erosão do solo causado pelas chuvas, né? As curvas de nível são uma maneira de diminuir a erosão do solo, erosão do solo causada pelas chuvas. Causada pelas chuvas. Pronto. Essa foi a
Conclusão. Deixa eu apagar aqui embaixo para vocês não se confundirem. Pronto. Então, concluímos que as curvas de nível são uma maneira de diminuir a erosão do solo causada pelas chuvas. Correto? Vamos lá para a última questão. As crianças estão conversando sobre a atividade que acabaram de fazer. Associe cada fala com um dos termos abaixo. Então, nós temos os termos aí, ó. Resultado, hipótese e teste experimental. Resultado foi o que aconteceu no final, o que foi analisado. A hipótese é o que você acha que vai acontecer. Trabalhamos com o achismo, não tem certeza de nada. Levantam suposições, mas ainda não tem certeza porque ainda não foi experimentado. E o teste experimental é a experiência, né, propriamente dito. Então a menininha falou assim, ó, de início achávamos que as mini montanhas com e sem curvas de nível seriam afetadas da mesma forma pela água. Então, tinha-se certeza, ela disse assim, ó, no início achávamos, não tem certeza. Então, vocês vão ligar o primeiro balãozinho dessa menina aqui, ó, a hipótese. Isso aqui é uma hipótese, né? Tá trabalhando com incertezas, com achismo, né? Agora o menininho diz assim, usando um regador, simulamos o efeito da chuva em duas mini montanhas, uma com curvas de nível e outra sem. Então esse foi o teste. Eles testaram para ver o que iria acontecer. Então vocês vão ligar a fala do menino ao teste experimental, certo? E a última garotinha, ela fala assim, observamos que a chuva simulada afeta mais uma mini montanha que a outra. Ah, então eles concluíram, né? Que uma não vai ficar igual a outra. Os resultados foram diferentes. Uma será mais afetada que a outra. Então, esse aí é o resultado. Então, a fala dessa última garotinha aqui, vocês vão ligar a resultado, ao primeiro retângulo. Certo? Quem fez assim, ó, legal. Quem não fez, apaga e corrige. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, certo? Agora, nós vamos para o próximo vídeo, né? Complementar algumas coisinhas e estudar um novo conteúdo, tá bom? Vamos lá!